Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carla Caroline e irei apresentar sobre fotossíntese. Joseph Priestley. Ele nasceu no dia 13 de março de 1733 e faleceu no dia 6 de fevereiro de 1804. Joseph Priestley foi um pastor protestante que se interessava muito por pesquisas científicas, sendo muito importante para a descoberta sobre a fotossíntese. De acordo com Joseph Priestley e sua experiência, ele comprovou a existência da fotossíntese. Na experiência A vela apaga-se quando a combustão esgota o oxigênio existente na campanula. Na experiência B, o rato morre e a sua respiração esgota o oxigênio existente na campanula. Na experiência C, a planta renova o oxigênio, permitindo que o rato sobreviva. Conceito da fotossíntese. Etimologia da palavra grega. Foto vem de luz, síntese vem de juntar, produzir. Fotossíntese, ele é um processo pelo qual ocorre energia solar e energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos. Organismos fotoatizantes é onde vai realizar a fotossíntese. Eles são exclusivos de reinos de plantas, exclusivamente de vegetais superiores e inferiores. Reino Monera, que são algumas bactérias. E aqui nós temos exemplos de algumas bactérias. Reino Protistas, que são algas. E aqui nós temos a imagem do microscópio de algumas algas. E eles possuem um organismo de um pigmento que se auxilia na produção da fotossíntese e é chamado clorofila. A importância da fotossíntese para autotrófos é a produção de energia e o crescimento e reprodução das plantas. Os seres fotoatizantes são fabricados de alimento para o mundo vivo. Autotrófos são o que produz seus próprios alimentos. A importância da fotossíntese heterotrófos é a fonte de oxigênio e fonte de alimento. Manter o equilíbrio entre as taxas de gases carbônicos e de gás oxigênio na atmosfera. Heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Onde ocorre a fotossíntese? No caso das plantas, ocorre nas folhas, no parequima clorofiliano, onde estão os cloroplastos. Cloroplastos são organelas citoplasmáticas dotadas de clorofila e responsável pela fotossíntese. A estrutura do cloroplasto. Aqui está a representação. A gente separou o cloroplasto, aqui está a membrana externa, membrana interna. Nós tiramos o tiracoides, que é essa partinha aqui de fora, desse verde, e o grano, que o grânio é essa partinha branca aqui. E tiramos a membrana tiracoides, que são tipo umas bolinhas com os DNAzinhos dentro. E dentro dessas bolinhas tem outra bolinha que é chamada de esquema de moléculas de clorofila, que é a coloraçãozinha verde da planta. Como acontece a fotossíntese? A planta vai absorver a água e os sais minerais pelas raízes, na presença da luz, que é o sol, e a água entra e sobe pela via vasos condutores. Chega até a folha. Ao mesmo tempo, a planta absorve da atmosfera o gás carbônico,
que da representação molecular é CO2. O gás carbônico reage com a água na presença de luz e da clorofila e vai produzir uma nova molécula. Essa molécula é chamada de glicose. Glicose vai ser utilizado pela planta para o seu metabolismo. Às vezes, ela manda de volta a glicose para a raiz, para ela ficar armazenada e junto com a produção da glicose, ela vai liberar outro gás, e o gás chamado oxigênio. Equação da fotossíntese. Essas aqui são as moléculas. 6 CO2 mais 12 H2O, que são luz e pigmentos fotossintéticos, C6H12O6 mais CH2O mais 6O2, que são as moléculas de dióxido de carbono, água, glicose e oxigênio. Então, agora vamos ver algumas maneiras de como preservar o meio ambiente. Evitar a poluição de água, do solo e do ar. Denunciar o desmatamento. Reduza o consumo de água. Reutilize a água que você toma no banho, que você lava as louças. Reutilize, reaproveite e recicle tudo o que for possível. Vamos recapitular sobre a aula. Falamos sobre Joseph Priestley e da importância da fotossíntese, comprovando com o seu experimento. Falamos um pouco do seu experimento, onde a planta e o rato dentro da campanula, a planta ela absorve o gás carbônico e transforma em um gás oxigênio, assim mantendo o rato vivo e ela. Também falamos sobre organismos fotossintetizantes, que é um processo exclusivamente de plantas, algas e algumas bactérias. Falamos também da importância no autotróficos e no heterotróficos. No autotróficos, que são a reprodução de energia e o seu crescimento. Para o heterotróficos, é a fonte de oxigênio e a fonte de alimento. Também falamos de como acontece a fotossíntese. A planta vai absorver a água e os sais minerais pelas raízes. Na presença de luz, a água entra e sobe pela via vasos condutores, chega até a folha. Ao mesmo tempo, a planta absorve da atmosfera um gás carbônico. O gás carbônico reage com a água na presença de luz e da clorofila e vai conduzir uma nova molécula. Essa molécula é o alimento e é chamada de glicose. A glicose vai ser utilizada pela planta para o seu metabolismo. Às vezes, ela manda de volta a glicose para a raiz, para ela poder ficar armazenada. E junto com a produção de glicose, ela vai liberar outro gás, o gás chamado oxigênio. Também falamos sobre maneiras de como preservar o meio ambiente, que é evitando a poluição, denunciando o desmatamento, reduzindo o consumo de água. Então, alguns exemplos para reduzir o consumo de água, que é reutilizando a água do banho, reutilizando também a água da máquina para lavar calçadas, a casa e etc. Reaproveitar os lixos que podem ser reciclados. E essa foi a aula de hoje, e aqui são algumas referências.